No princípio, nada existia. O tempo ainda não havia começado. O universo era apenas silêncio. O vazio cobria tudo. As águas profundas estavam quietas, como se aguardassem um comando. E o Espírito de Deus se movia. Pairava sobre o abismo como quem prepara o terreno para um milagre. Então, Deus falou: haja luz. E a luz rompeu o caos. A primeira palavra de Deus não foi juízo, nem explicação. Foi vida. Foi esperança. O primeiro som da história não foi um trovão, foi a voz do Criador. A voz que chama o que não existe à existência. A voz que transforma o nada em plenitude. A mesma voz que ainda fala hoje. A luz que nasce no meio do caos. Talvez o mundo ao seu redor esteja mergulhado em sombras. Talvez dentro de você haja águas agitadas, emoções, dúvidas, medos. E no meio disso tudo, parece que Deus se calou. Mas o Gênesis nos lembra, mesmo quando tudo parece vazio, o Espírito de Deus ainda se move. Antes da luz, havia o Espírito. Antes da ordem, havia presença. Isso significa que, ainda que você não veja nada, Deus já está agindo no invisível. A voz que cria o novo. Quando Deus disse, haja luz, Ele não apenas criou o dia, Ele revelou seu poder de transformar qualquer escuridão. Essa mesma palavra ecoa até hoje em cada alma cansada, em cada coração ferido que precisa recomeçar. Porque a voz que criou o universo é a mesma que pode recriar o seu interior. Deus não apenas disse, haja luz uma vez. Ele continua dizendo todos os dias, a cada novo amanhecer. Quando o sol nasce, é como se ele repetisse, ainda há esperança, ainda há propósito, ainda há luz. Se essa mensagem está tocando seu coração, inscreva-se e ative o sininho. Aqui você sempre vai encontrar uma nova palavra de fé e esperança. Quando tudo parece escuro demais. Às vezes o caos não está fora, está dentro. É aquele momento em que as perguntas se multiplicam e as respostas somem. É quando a fé parece distante e a alma se torna cinza. Mas a história da criação nos ensina algo precioso. A luz não veio porque o mundo estava pronto. Ela veio porque Deus decidiu começar algo novo. Ele não esperou a ordem para agir. Foi a sua voz que trouxe a ordem. E se o mesmo Deus falou sobre as águas do caos no princípio, Ele pode falar sobre a sua vida agora. Não importa o quanto as trevas tentem se firmar, uma única palavra dele é suficiente para transformar tudo. A promessa que se cumpre em Cristo. Milênios depois, essa mesma luz tomou forma. Ela veio ao mundo não como fogo ou relâmpago, mas como um homem, Jesus. E o Evangelho de João repete o eco do Gênesis. No princípio era o Verbo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando Deus disse, haja luz, ele já via o Filho vindo como a luz do mundo. Em Jesus, a palavra que criou todas as coisas se fez carne e trouxe novamente ao coração humano aquilo que o pecado havia apagado, a esperança. A mensagem para o agora. Talvez hoje você precise ouvir o mesmo que o universo ouviu no princípio. Haja luz. Luz para o medo. Luz para o luto. Luz para o desânimo. Luz para a alma que se perdeu no meio do caminho. Essa palavra ainda tem poder. E se o Espírito de Deus se movia sobre o caos antes da criação, Ele também se move sobre o seu coração agora. Porque onde há presença, há esperança.
E onde há esperança, a luz começa a nascer. A esperança que nasce no caos. Então, se hoje você sente que tudo se apagou, lembre-se, a história começou com uma voz que disse: haja luz. E ela ainda fala: a cada novo dia, a cada novo sopro, o Criador continua dizendo: eu posso começar de novo em você. Porque em Cristo, a luz jamais se apaga. E quando Ele fala, até o caos se curva e a esperança volta a brilhar. Sua presença aqui é um presente. Inscreva-se, ative o sininho e continue caminhando conosco na luz da palavra.